No início do vídeo, ele mostra um CD ou um disco e gesticula, indicando que é o que ele vai desenhar. Primeiro ele desenha a forma geométrica de um esferoide achatado e escreve esferoide achatado. Podemos ver ele dividindo o esferoide com um disco que tem um orifício no centro, assim como aquele disco que ele mostrou no início. Então, na parte de baixo, ele desenha um círculo com o símbolo da suástica dentro. E logo em seguida, pinta o círculo completamente de preto, cobrindo inclusive o símbolo da suástica. Desse círculo negro, ele indica a emissão de raios, e 3 desses raios passam pelo buraco no centro. E aí abaixo ele escreve imóvel ou estacionário. Esse círculo negro abaixo provavelmente significa o Sol negro. Agora, em volta do buraco no centro, ele escreve Polo Norte e desenha alguns relevos como se fossem algumas montanhas, provavelmente de gelo. Acima desse buraco no centro, dentro do que seria a abóbada celestial ou domo, ele desenha uma estrela, a estrela polar ou Polaris, a estrela que nunca sai do lugar. E aí ele marca 2 pontos, triangulando com a estrela, e conecta esses 2 pontos com um círculo e escreve Equador. Então ele desenha 2 linhas que vão da estrela até os pontos que ele havia desenhado, formando o triângulo. Ele destaca 2 raios que saem do Sol negro, formando mais um triângulo, agora invertido. Já dá para perceber aí alguma coisa bem familiar entre os maçons, não é? E aí ele escreve, como é acima, também é abaixo, que é um dos 7 princípios de Hermes Trismegistus. Isso aparece na Tábua de Esmeralda e depois em O Caibalion. Então ele apaga o cruzamento das linhas destacadas e desenha o Sol e a Lua. E então ele faz um gesto de rotação, como se girassem acima do disco. Então ele desenha 2 setas, mostrando a altitude da Lua e do Sol em relação ao plano. Ambas em 3.300 milhas ou 5.310 km de altitude em relação ao plano.
Então ele mostra o que seria a medida das circunferências, tanto do Sol quanto da Lua, ambas com um diâmetro de 32 milhas ou 51 quilômetros. E aí ele desenha os continentes na superfície do disco e indica em seguida que seria a mesma coisa dos dois lados, em cima e embaixo. E aí ele aponta os dois lados escrevendo a mesma coisa. E na parte de baixo ele escreve Terra do Verão. Ele desenha mais alguns raios espalhados e escreve Aurora Boreal. O centro do desenho, como você já pôde reparar, é o mesmo símbolo usado pelos maçons, que é o esquadro e o compasso. Então ele aponta o raio saindo do Sol negro em direção à Lua. E aí ele apaga uma face da Lua e redesenha a face da Lua apagada na parte de baixo, indicando também uma inversão. E explica também, fazendo sinais, que não é o Sol que ilumina a Lua, que o que interfere na Lua realmente é o Sol negro. E espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixe seu like. Em breve, mais documentos e verdades traduzidas aqui para você.